Olá, galera. E aí, tudo bem? Vamos entrando pontualmente às 12 horas de Campo Grande, 13 horas do Rio de Janeiro, para conversar com o mito. Cadê ele? Doutor Ítalo, muito feliz, gente. Só fazendo essa live com ele. Vamos esperar que já ele tá por aí. Se vocês puderem me avisar se tá todo mundo conseguindo escutar. Deixa eu dar uma aumentada aqui no volume. Tá bom, gente? O som, tá todo mundo vendo, não tá travando, tudo certo? Alguém me avisa aí, se puder. Emília, tudo bem, Emília, querida? Minha mames, tudo certo. Ai, que bom. Beleza, obrigado, gente. Então agora é só esperar o mito, cadê ele? Ah, já tá na área, Doc. Aceitado. Cadê? Doutor Ítalo! E aí, E Paula, aí, beleza? tudo bem, você? Tudo ótimo, é. Tudo bem Então também. tá bom. Pô, feliz demais com a nossa live. E eu que tô, tá no consultório ou não? Tô no consultório. Nossa, que bonito. Dá um 360 aí pra eu ver. Ó, fotinho da minha galera ali. Que lindos. Que Ó, lindas. Que lindo. conheça. Deixa eu ver essa. Vai, deixa eu ver, dá um 360 aí. Ó, conhece? Olha lá, o caderninho do curso. Maneiro. Aqui onde eu escuto as histórias e tal. Que bonito. Gostei dessa textura aí do lado. Gostou? Luzinha pra ficar bonitinha. Meus resuminhos do Dr. Ítalo. É mesmo? Olha só que coisa terrível. Ah, nerd. Sou nerd, Ítalo. Você é doutora, né, Paula? Você tem residência, diferente de uns e outros, né? Então Diferente de uns outros que ficam se intitulando. você tem residência, né? Tem uns outros aí É, que não tem, não. Então é é isso outro aí. nível isso. Qualquer dia eu te ensino algumas coisinhas aí que eu sei, tá? Muito importante que eu aprendi. E aí, E doutora Paula? aí, saudade de você. Quero fazer seu curso esse ano, que eu tô sabendo que teve umas mudanças. Teve, teve mesmo. Vai rolar. Essa é uma coisa, né, Paula? Você fez um curso só, não foi? E três? Três? Então, eu Três. sabia que você tinha aparecido em outros, mas eu não lembrava que você tinha sentado nos três cursos. Assim, eles são todos diferentes, né? Eles são Uhum. sempre diferentes, né, os cursos. Então, Aparecido é vale. ótimo. Eu fiz o Não, porque primeiro. teve um curso que tu apareceu no final mesmo. Não vem não, Eu, não vem não porque eu Andréia. lembro. Você, Andréia e Raíssa, não foi? Isso. E mais alguém. Não lembro. Eram 4 divas que estavam lá, mas era, enfim, você, Andréia, Raíssa e... É, beleza. Aí vocês apareceram lá. Por isso que eu tô com isso na cabeça. É isso mesmo, mas eu fiz o 1º de março lá em São Paulo, Tá. que foi quando me veio o tema da nossa live de hoje. Na verdade, que me veio não, que eu tô com isso aí, né? Sim. Desde maio, vai fazer um ano. E aí eu fiz o do Rio, né? Aquele Foi lá o de do Rio. outubro, né? Não, mas então, mas o do Rio que você fez foi a Masterclass? Foi a Isso, gravação o do curso? curso. Larguei a família, eu fui para ficar 2 dias, Eu fiquei lembro. uma semana. Agora, ó, vou te falar. Aquele pôr do sol tava tão bonito, né, Paula? Nossa, coisa linda, muito A legal. gente o pessoal subiu no rooftop, aí depois vocês subiram. A gente tem uma foto, aquela foto nossa é ali no pôr do sol, né? Tarde, pôr Né? do sol. Cara, Você me tava tão apresentou o bonito aquele. charuto. Foi mesmo, foi mesmo. Tava muito bonito aquele dia. Tava muito bonito Isso foi muito aquele pôr do legal. sol. Foi lindo mesmo, foi lindo. Lembrando Foi assim muito. agora. Eu sei que você botou essa nossa foto aí, né? Na chamada pra live. Aí eu lembrei do dia, nossa, tá lindo aquele dia, tá lindo mesmo. Foi muito gostosa aquela turma, não foi, Paula? Ah, eu sou suspeita, achei muito boa. Foi muito boa também, assim, foi íntima, né? Acho que tinha umas 30 pessoas, 20 só, sei lá quantas eram, né? Era pouca E gente, mas era muito pouca gente. Foi muito boa mesmo. boa. Beleza. Então, só me diz uma coisa, você tá aí entre um paciente e outro, como é que tá? Eu tô, falei com a Joline, dei um balacobaco aqui na agenda. Mas deu tudo certo, é por uma boa causa. Eles vão entender, eles vão entender. Vão Eles também, entender, vão eles gostam de assistir. te ver também. Eles Vão devem estar aí na assistir. recepção te vendo, gostando de. Exatamente.
gente, é tudo seu fã. Eu prescrevo seu curso, você sabe, né? Você foi um monte de paciente meu lá. Ó, você tem que ir no ISO, Guerrilla Way. Maneiro, Paula. Prescrevo mesmo. Muito bom. Muito bom mesmo. Ítalo, e aí, vamos trabalhar? Chega de papo? Ah, eu tô sempre trabalhando. Sabe que é a nossa vantagem, Paula? Que a gente é psiquiatra. A gente trabalha batendo papo. Olha que coisa boa. Eu acho fantástico. Eu acho fantástico. Não tem nada melhor do que isso. A gente já Não. tá trabalhando, a gente tá sempre trabalhando. A gente tá Não falando, tem. tá trabalhando, né? A aula parece um bate-papo, né? Eu sou suspeita, gosto demais. Uma vez eu tava almoçando com duas amigas, aí uma delas, sei lá, cara, elas nos conheciam muito. Aí uma delas começou a falar de umas coisas assim muito íntimas assim, nada sexual, assim, coisas íntimas assim da vida, sabe? Da vida de projeto espiritual, assim, umas coisas muito íntimas, e meio que esqueceu da outra amiga, da outra que era minha, né? Da outra amiga, assim. E aí ficou conversando comigo, só olho no olho, olho no olho. Aí eu falei umas coisas, falei duas, três coisas, quatro coisas, falei, e a pessoa pum, mudou. Aconteceu um negócio lá, ela pum, encaixou o negócio. Aí quando eu tava indo embora, a que tava vendo a cena, falou assim, então, o que que tu fez ali, cara? Mudou o negócio. Parece que tu tava, sei lá, tu falou três, quatro coisas, encaixou a cabeça da garota e ela resolveu lá um problema que ela tava levando, sei lá, quantos anos. Aí eu falei assim, eu trabalho com isso, né, cara? Esse é meu trabalho. A verdade. Então, assim, isso é engraçado. A gente no almoço tá comendo lá um negócio delicioso e, puta, trabalhando, né? Porque, sei lá, a pessoa ela olha pra nossa cara e começa a falar, se abre, né? Mesmo, Assim é que mesmo. No funciona. elevador, a pessoa é uma coisa muito louca, né? A pessoa olha e quer falar com você, né? Mas Quer saber? Quer saber? É isso mesmo. É isso é mesmo. isso mesmo. Eu É isso também mesmo. gosto. É É isso isso mesmo. mesmo. É isso Mas mesmo. você sabe, Ítalo, que até quem, por exemplo, quem trabalha com isso, às vezes você não tem o poder de encaixar a sua, né? Você sabe disso. Como é que é, não ouvi? Até quem tá ruim meu áudio, gente? Não, tá Não, ótimo. Eu que tá bom. tô doido. Até quem trabalha com isso, às vezes tem dificuldade de encaixar o próprio, né? É, Sabe verdade. disso? Você mesmo É, precisa dar uma encaixada aqui, né? claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. Você faz terapia, Paula? Você faz... não é que você submete os outros à terapia. Você se submete à terapia? Você faz? Você tem? Tá, que bom. Importante, né? Importante. É, importante mesmo. Eu fiquei esse tempo todo sem nada, sem ninguém. Que coisa, né? Eu fiquei muito tempo também. Então, eu não faço terapia. Não tô recomendando não, hein, gente? Pelo amor de Deus, é uma Mas já fez. lástima. Mas já Cara, fez. nunca fiz. Sério, Eu né? fiz por muito pouco tempo terapia e depois eu busquei numa época que foi uma época bastante. Não foi difícil, assim, eu tive épocas muito mais difíceis do ponto de vista prático, né? Foi uma época de questões internas, eu estava lidando com questões muito poderosas mesmo, assim, estruturantes, que eu sabia que eu precisava de alguém mais sábio, com mais estrada e que pudesse me amar e me orientar segundo uma técnica. Olha que coisa, eu procurei essa pessoa, que é uma pessoa que eu confio muito por recomendação, que eu conheço, né? Sei do trabalho dessa pessoa, dela, né? E aí ela me atendeu 4 vezes e não aguentou me atender mais. Olha que coisa terrível, Paula. Ela me abandonou. Fala sério. Me Aí você abandonou. traumatizou e não quis mais. Não traumatizei, eu só falei assim, então tá, né? Eu Bom, tava né? marcado, consegui, eu falei, então vida que segue, né? Fazer o quê? Não tem o que fazer, não faço nada. Aí eu fiquei sem, mas era um momento, foi ali com 28 anos, 28 para 29 anos. Eu precisava mesmo ali dos negócios e não foi, não. Ela não conseguiu, ela me largou. Ó, que coisa triste. Um abandono. Coitada, eu também Mas é fico bom. imaginando. Eu fico imaginando uma terapeuta minha, realmente. Eu também fiquei imaginando aqui, coitada dela. Eu falo, cara, eu fico imaginando, assim, é muito. Deve ser tipo um queijo bola, assim, né? Tipo um negócio denso, assim, né? Dramático, canceriano, fleumático e com a minha cabeça. Deve ser um abacaxi sem fim, assim. Aí ela me abandonou. Mas tá bom, você tá caminhando. Vamos ver, né? Estamos indo, estamos Tá indo. Agora, caminhando, tá uma coisa caminhando. que o pessoal não sabe, Paulo, até falo contigo agora aqui. Você sabe que. Falo mesmo para vocês agora aqui em primeira mão. Primeira mão. Você sabe que muito do que eu faço, tanto com live, né, curso mesmo, alguns
cursos, não todos, né? Não presencial, alguns cursos, é autoterapia, tá? Te falo logo que é autoterapia. São questões que eu tô lidando comigo, né? Tô lidando comigo, tô me vendo comigo nos meus tempos de exílio, nos meus tempos de solidão, né? Tô lidando com fermentando aquelas coisas lá dentro. E às vezes expressar aquilo, né? O talking cure, né? Assim, a cura pela fala. Eu encontro, olha que privilégio que eu tenho, né? Eu encontro, sei lá, 100 ouvidos, não um apenas, né? Mas 100 ouvidos atentos ao que eu estou dizendo. É uma coisa muito curiosa. Aquilo aí tem muito do que eu faço é autoterapia. Alguns desses aulões que eu gravei são autoterapia. Algumas lives são autoterapia. Curioso, né? É uma coisa que, assim, não está muito dentro da técnica, mas é o que eu encontrei. Porque a minha terapeuta me abandonou. Aliás, diga-se de passagem, as de quinta estão fenomenais. Você tá gostando, Paulo? Nossa, muito bom. Muito bom. É claro, né? Tão legais, né? Tão legais mesmo. Aquilo ali é outra coisa, né? É outra coisa aquilo, né? É outra coisa mesmo. É outra coisa. Tô ligado. A nossa ideia, Paula, é que a gente consiga transcrever, eu editar e sair um livro por trimestre daquilo, sabe? Sair um livro por trimestre. Vai ser muito bom, né? Porque vai ficar documentado um negócio que não está documentado em lugar nenhum, assim, né? Essa aqui é a verdade. Você vê 7 aulas já falando sobre as 3 primeiras cartas do tarô. Isso não tem lugar nenhum. É uma coisa que é nossa mesmo, assim, né? E com um monte de referência da literatura, da filosofia grega, da psicologia dura mesmo. Vai ficar muito legal, né? Vamos fazer um negócio ali. Né? Com certeza. Tô adorando. Você faz terapia com os teus pacientes, Paula? Faço também, faço terapia. E, não dá, né? Para não fazer. Faltava alguma coisa ali, né? Gente do céu, vai cair a internet. Até meu pai tá aqui. Como é que é o nome do teu pai? Celso! Beijo! Até meu pai aqui. Eu faço também. Faltava alguma coisa, né? É o que você falou, só a matéria ali, você vai lá, você falou numa live. Essas de quinta, né? Você vai lá, repõe a serotonina do cara, mas falta alguma coisa, né? E aí você encaminha, essa parte de terapia é muito operador dependente, né? Total, 100%. E aí você fica, eu falei, quer saber? Eu vou começar a abraçar isso aí também, né? Uma das coisas que você me encorajou e aí tá dando certo, é muito bom. Dá trabalho, né? Mas eu acho maravilhoso, né? Dá trabalho, porque você tem que estar ali e a disponibilidade, enfim, né? Mas eu também, eu acho maravilhoso. A resposta é outro nível, né? Tendo muito mais resposta, é sensacional. Muito aí bom você mesmo. vê, olha que coisa curiosa, né? E não tem comprovação científica. E aí? Dane-se, né? O pessoal tem a tara com comprovação científica. Nas terapias, a tara. Fala assim, meu filho, comprovação científica em terapia, só o que tem mais ou menos a terapia cognitivo-comportamental. Todo o resto não tem comprovação científica. Agora, e daí? Funciona? Você está entendendo? Óbvio que funciona. Adere mais ao tratamento, não é verdade? O paciente, ele se abre mais, ele melhora mesmo, clinicamente, ele melhora. Né? Melhora clinicamente. E não tem comprovação científica. E aí, como é que você faz, né? Pronto, é isso aí. Não, mas melhora muito, melhora muito. Oi, Ítalo, deixa eu te contar o que eu tô encasquetada desde o curso de março, vai fazer um ano. Sim. A gente estava lá no curso, foi um curso bem pequeno, lembra? Tinha pouca gente, era bem legal. A segunda bem turma, legal. Pouca gente. Foi muito legal. E aí você estava falando, alguém falou assim, ninguém muda ninguém. Aí você falou, não é bem assim e tal. E aí uma pessoa da plateia, não lembro quem era, falou assim, não é que ninguém muda ninguém, então só alguém muda alguém. É isso. E a gente ficou um tempão debatendo sobre isso. E a gente fala muito sobre a vontade, né? Você fala muito sobre a vontade, que a vontade ela está no centro, que ela é um solo sagrado, que a gente consegue mudar pouco, né? E a gente está conversando de terapia e justamente isso que eu queria que você falasse aqui. O que é a vontade? Até onde a gente consegue tocar na vontade de alguém, seja em terapia ou seja ajudando, sei lá, o marido. Essa pessoa precisa querer ser ajudada? Como que é isso? Claro. Só me dá um segundo, Paulo, e não ri do meu short, tá? Tá bom.
Não ri do meu short, eu já ri. Gente, olha o tanto de livro dos babies. O quê? Livro dos babies? O do short eu já ri, tá? Aqui é dos babies, aqui é dos babies. Mas meus livros estão... Quando você vier ao Rio, provavelmente eu já vou estar com a outra casa lá e a biblioteca vai toda para lá. Então vai ver a biblioteca inteira lá. Puta, muito legal. Ah, que demais. Pela primeira vez na vida, meus livros vão ficar todos agrupados. Meu Deus do céu, eles nunca ficaram agrupados. Era assim, é cada um num canto do mundo. Eu sei, o meu tá assim, eu odeio isso. Você quer um, tá não, no mas que aí não consultório. dá. Você fica burro com os teus livros longe. Aí eu vou ficar mais inteligente quando meus livros estiverem todos agrupados. Eles se unirem assim, Não, aí acabou, não preciso fazer mais nada. Eu só fico ali parado, tudo vai fluir. vai até superar o abandono da terapeuta. Paula, teve um sujeito, cara, chamado... É um animal, desculpa falar assim, né? Mas é um animal chamado Jean-Jacques Rousseau. Tá? Jean-Jacques Rousseau, ele tem uma ideia que só pode ter vindo da cabeça de uma pessoa que jamais observou um ser humano, tá? Jamais observou um ser humano. Que a ideia é a seguinte, e todo mundo já ouviu isso, e a gente talvez já tenha falado isso, né? Mesmo assim, várias vezes. Jean-Jacques Rousseau, ele inaugura não, porque isso não foi ele que inventou, mas ele divulga, ele dá ar a uma ideia, que é a seguinte ideia. Veja bem se a gente já não viu isso em algum momento. A ideia é a seguinte, olha, é o seguinte, isso é o Rousseau falando, hein? Quando a gente tem um filhinho, você tem 3, né? 3 filhinhos. E eu tenho 6 filhinhos, né? Nada mais, nada menos que o dobro. E aí, eu tenho 6 filhinhos. E quando a gente tem esses bebês, olha só, mas eles são tão purinhos, eles são assim uns anjinhos, né? Eles são umas coisinhas assim tão queridas, eles são praticamente assim um anjinho mesmo, é um deus, é um deusinho, assim, é um bebezinho tão fofo que eles refletem a imagem do próprio Deus, eles são purinhos, eles não têm nada de ruim ali. Então por que diabos chega a acontecer um fenômeno como um Hitler, um Stalin? Aí o Rousseau, que é um sujeito que jamais observou nada do ser humano, fala o seguinte, é que as crianças nascem boas, mas a sociedade as corrompe. Isso é a ideia do Rousseau. Isso é a ideia da cabeça do Rousseau. Tá? É a ideia da cabeça do Rousseau. Fala, olha, Rousseau, devagar com andor que o santo é de barro, meu filho. Vamos prestar atenção em todos os lados da conversa? Porque se você olha para uma criança com um pouquinho de atenção, e você vai a um parquinho, estou vendo um parquinho daqui da minha janela, você vai a um parquinho, e você olha uma criança, tá? Você começa a olhar num microambiente, e é claro, né? E é claro, com as potências diminutas da criança. A criança ela é pequenininha, a criança ela é fraquinha, a criança não tem musclinho, a criança ela não fala, a criança ela é claro, é um bebezinho. Mas você consegue olhar, ver se assim, todos os movimentos de egoísmo que existem no adulto estão todos presentes na criança, né? Quer dizer, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Assim, o brinquedo que eu vou brincar é meu filho. Isso com o irmão, isso com, né? Não é verdade que é assim? Assim. Mais explícito porque ele não tem o filtro, né? E que filtro é esse? Pronto, é o inverso. Esse filtro é o que a gente chama de cultura. O Rousseau, ele erra redondamente. Assim, ele nunca observa. O Rousseau é uma biografia temível do Rousseau, né? O Rousseau abandonou lá a mulher, abandonou o filho para fazer a grande filosofia dele, por isso que virou esse lixo, né? Um sujeito que fugiu da responsabilidade, fugiu do dever, não é verdade? Então, é um sujeito desprezível na própria biografia, né? Enfim, quem gosta do Rousseau, enfim, não conhece Rousseau. Você conhece o Rousseau. Então, do Rousseau vem essa ideia, né, de que, na verdade, a gente não tem que mudar ninguém. Assim, se a gente não mexe na pessoa, a pessoa ela se desenvolve perfeitamente com todo o bem que ela tem dentro dela. Ora, Rousseau, você jamais viu uma pessoa na vida. A cultura, ela é rigorosamente o inverso. Ela faz o inverso. É a cultura, a palavra cultura. Eu já disse isso aqui e repito, né? A palavra cultura, bem, agricultura, né? O cultivo, cultivar uma terra que está dura, está seca,
não tá irrigada, portanto, não tá arada. Isso é o que a cultura faz na gente. Então, Paula, na verdade, é claro que a gente se muda o tempo todo. Aquela ideia que diz assim, não. Para eu mudar alguém, essa pessoa precisa querer ser mudada. Me ajuda a te ajudar. É aquela coisa. Olha, vou te dizer, não é assim que funciona. Tá? Não é assim que funciona, claramente falando. Vou falar uma coisa, e você concorda comigo, todo mundo concorda comigo. Não há nada mais irresistível do que um coração que ama, do que um olho que vê. E do que uma boca que fala aquilo que o coração está cheio. Você pode ser a pessoa com uma esclerocardia. O que é uma esclerocardia? Esclerocardia é assim, é aquele coração espiritual duro. A gente conhece um monte de gente assim. A gente conhece esclerocárdicos a rodo, né? Corações de pedra, corações, né, de bronze, corações duros, verdadeiramente duros, né? O que é que... E esses corações, mesmo esses corações de pedra, esses corações de bronze, esses corações duros, todos eles são derretidos por um outro coração que ama benevolamente, por um olho que enxerga através, né? E por uma boca que fala daquilo que o coração está cheio. Portanto, não é verdade essa ideia de que a gente não pode mudar e não pode ajudar quem não quer ajuda e quem não quer mudança. Ora, são justamente essas pessoas que não querem ajuda e que não querem mudança, são os que mais precisam do nosso amor, você concorda? Porque, olha, Paula, imagina que algum dia você chegou para mim e falou assim, Ítalo, eu tô com uma coisa aqui atravessada no peito, eu tô com uma coisa aqui atravessada na garganta, eu preciso conversar com você, me ajuda. Olha, você já está pedindo ajuda. Veja, a única coisa que eu posso fazer é estar ali do teu lado, amantissimamente, amorosamente, te olhando no olho, te ouvindo e indicando meia dúzia de coisas que meu coração pode apontar para você. Quer dizer, essa é uma operação, sob certo aspecto, simples de se fazer. O amor já aconteceu ali do ponto de vista puro, casto, né? O amor assim de quem está olhando um ser humano e está olhando para a bondade que tem nesse ser humano, claro, com os percalços da vida, mas que está apostando que esse coração já quis mudar, esse coração já mudou, ele já quis mudar. Agora, e aquela pessoa que não? E aquela pessoa que... Tá bom, Paula. E aquela pessoa que não, aquela pessoa que não, aquela pessoa que está dura, está esclerocárdica, não, ela nem notou ainda que há um abismo de amor entre ela e o Deus que a criou, entre ela e a mãe que a amamentou, entre ela e o marido que dá a vida, ou a esposa que está ali se dedicando de modo profundo. Tem gente que é assim. Essas pessoas, Paula, deixa eu fazer uma virada aqui. Essas pessoas, elas não merecem o nosso desprezo. Elas não merecem a nossa virada de costas, porque senão a gente deixa de ser humano. A gente se desumaniza. A gente se humaniza, a gente ama justamente aqueles sinos de bronze, aquelas pedras que não falam. Com o nosso amor, e não é exemplo, hein? Para com esse negócio de exemplo. A gente não é exemplo de nada. A gente não presta. Né? Se você me conhece, você sabe que eu não presto. Mas eu não presto mesmo, você tá entendendo? E eu não tô falando isso como quem, assim, tá querendo fingir humildade. Não é isso que eu tô dizendo. Sem humildade, é com o olhar de quem se olha no espelho, de quem se examina todo dia de manhã, de quem tenta fazer oração 2 vezes por dia e conhece o que leva dentro do peito. Mas a gente, sem nenhum tipo de exemplo, sem querer dar exemplo, é olhar para essas pessoas que têm um coração de pedra, você está entendendo? E olhando para elas, tentar buscar ali dentro o que tem de ser humano ali dentro. Né? E porque todo mundo que está vivo, todos nós que estamos vivos, a gente tem o dia seguinte. E o dia seguinte pode ser um dia de mais amor, um dia de mais entrega, um dia que a gente... É um estalo que pode dar nessas pessoas, né? Essas pessoas que estão esclerocárdicas, que estão duras, que não querem mudar. Não querem mudar? Elas não querem mudar. Elas querem aquela vida mesma ali que as cabe. Elas querem aquela vida paralisada, aquela vida egoísta, mas a nossa intenção amorosa para elas, essa sim transforma o coração delas. Já digo de cara, quais são as 3 coisas que a gente faz para que a gente toque no coração de alguém e esse coração que é de pedra, esse coração que é de bronze, esse coração duro, vá aos poucos pulsando e se derretendo. São 3 coisas, Paula. E com fé ou sem fé,
Se você quer tocar no coração de alguém, 3 coisas têm que ser feitas. A primeira delas é dobrar o joelho e rezar, orar por aquela pessoa. Pedir para que o bom Deus possa, com a sua graça e com a sua misericórdia, ir pouco a pouco transformando aquele coração duro que ainda não aprendeu uma coisa que é tão deliciosa, que é o sentido mesmo da vida humana, que é amar, que é se entregar pelo outro. Olha, isso é uma graça. Veja, se você consegue estar na frente do teu paciente, amando o teu paciente, se dedicando ao seu paciente, se preocupando com o seu paciente, com seus 3 filhos, com o seu marido, ora, é porque você sabe de uma coisa, isso não é mérito seu, isso aí foi o bom Deus que te permitiu fazer isso, né? É o bom Deus que faz isso com a gente. A gente pode pedir ao bom Deus para que faça isso com aquelas pessoas que são duras ainda e que a gente ama. Então, a primeira coisa que a gente faz é oração, dobrar o joelho e orar. Ítalo, como a gente ora por alguém? Olha, existem 1000 formas. Uma delas é muito simples, sem nenhum tipo de afetação. Você vai dobrar seus joelhos, né? Na beira da cama ou onde você quiser. Pode, né? Você dobra o seu joelho na beira da cama. Você pode fechar os olhos ou de olhos abertos. Você encaminha um Pai Nosso para aquele coração. Você fala assim, olha, bom Deus, né? Faz assim mesmo, bom Deus. Amoleça e faça com que o coração, sei lá, do Pedro, da Ana, da Joana, sei lá, né? Você faça com que o coração daquela pessoa se derreta diante de ti e para os outros e reza um Pai Nosso ali. Pronto, essa é a primeira coisa. Tem uma outra coisa que pode ser feita também, Paula, que também é de tipo espiritual, né? Quando a gente fala assim, ninguém muda ninguém, só alguém muda alguém. Que alguém é este que muda alguém? É o alguém com A maiúsculo, né? É o próprio Deus que muda alguém. De fato, não está na nossa mão mudar ninguém, porque a gente não vale nada. Mas por um mistério, o bom Deus ouve a gente. Ele ouve a gente, né? O nosso doce amor ouve a gente de algum modo. Mesmo que você não tenha fé, você está entendendo? Não importa se você tem fé ou não, né? Não importa se você tem fé ou não. A terceira coisa que você pode fazer é fazer aquilo que o próprio apóstolo Paulo fala. Olha, é que eu completo em mim, na minha carne, aquelas dores e aqueles sacrifícios que faltam na cruz. É claro que não falta nada na cruz, mas ele está se colocando como exemplo ali. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer? Olha aqui uma tecnologia espiritual que a gente pode usar. O banho frio que a gente toma, o café sem açúcar, o não encostar numa cadeira, não é? O não reclamar da pessoa chata, o colocar mais salada porque eu não gosto de salada, né? As pequenas contrariedades da vontade. Essas pequenas contrariedades, bem, que a gente dê uma transcendência a elas, que a gente faça o seguinte, olha só, olha, o Cristo sofreu na cruz por mim, para amolecer meu coração, para que eu pudesse amar. Bem, eu vou entregar um pouco desse pequeno sofrimento, esse sofrimento assim, mas é um sofrimento tão pequeno, é um sofrimento tão irrelevante, é um sofrimento tão diminuto, mas que se eu uno esse meu pequeno sofrimento ao sangue e à água que jorra do lado aberto do Cristo, isso ganha um valor infinito. E a intenção pela qual eu faço isso, ou seja, quando você toma um café sem açúcar, lembra daquela tua esposa, lembra do teu amigo, lembra do teu filho que você quer que o coração dele seja transformado. E essas são as tecnologias espirituais que a gente tem, no final das contas, para mudar alguém. Por quê? Porque quem muda, né? Quem muda? Quem muda é o alguém com A maiúsculo, né? Essa que é a coisa, né? Essa é a coisa. E a terceira coisa, mas aí muito em terceiro lugar mesmo, é a ação. Depois que você fez, dobrou o joelho. Você uniu os sofrimentos, você uniu seus sofrimentos ao sofrimento do Cristo na cruz. Aí sim você pode ir lá e falar com a pessoa, você conversa com ela. Por quê? Porque o teu coração já está transformado em amor para o outro. Você já transformou o teu coração de algum modo, de modo assim muito... claro, é muito imperfeito no coração do próprio Cristo. Você está tentando fazer isso. Pronto, a pessoa de algum modo, ela vai perceber o bonus odor Christi, assim, um bom aroma do Cristo. E aí é irresistível. Todo mundo se derrete, Paula. Você tem essa experiência, todo mundo tem essa experiência. Quando a gente convive com alguém que tem o bom odor do Cristo, porque está tentando ser transformado pelo joelho dobrado, pelo sacrifício que se une à cruz, essa pessoa, de algum modo, né, ela vai se transformando no próprio Cristo também. E aí este alguém muda o outro alguém. Do contrário, é palavrório, é motivação vazia, né? É fogo de artifício, brilha no céu por um segundo
e no instante, logo no próprio instante, deixa como uma realidade amarga um graveto, né, de madeira duro, preto, que os cães chutam com desprezo. Essa que é a história, né? Essa é a personalidade que trata, que você fala, né? Essa é a personalidade que trata, Paulo. Essa é a personalidade que trata. E a gente aprende muito, Ito, para quem fez residência, tá? Não é o seu caso, que o contrário em relação à relação, estou falando de paciente, né? Que tem que ter um distanciamento, que você não pode. Você falou, tem que amar o paciente, né? Que você não pode se envolver com ele de alguma maneira, até nesse sentido de entrega mesmo, né? Tem que ser uma coisa mais sei lá, mais distante, né? É o que a gente aprende. Claro. E a gente só consegue, de fato, eu observei isso, assim, pessoalmente, melhorar quando isso é feito o contrário, né? Quando você realmente começa a amar a pessoa que está ali na sua frente, né? E a gente faz isso, né? O setting terapêutico, né? O setting terapêutico é um algo inexistente, né? Uhum. Porque, veja, a relação dialógica, ou seja, a nossa conversa, ela ou é uma conversa humana, ou ela não é nada, não é verdade? Uhum. Então, veja, no setting terapêutico, eu entrei no teu setting terapêutico. Imagina, Paula, que agora minha depressão está voltando, minha depressão está ruim de tratar, estou ficando fóbico de novo. E é verdade, tá? Estou ficando fóbico de novo, uma merda. Tô mesmo, estou ficando fóbico de novo. Já, meu sinal já fico com um alerta ligado. Pô, a merda acontecendo. De verdade mesmo, estou ficando fóbico de novo. Imagina que eu te procuro para você me tratar. Mas sabia que dá para perceber? Claro que dá. Claro que dá. Óbvio que dá. É foda. Mas eu já falei para vocês 1000 vezes já, né? Assim, eu tenho que ficar muito atento. Muito atento. Eu fico mal. Eu deprimi lá em 2014, sério. A depressão de merda que eu tive. Aí eu dou aquelas osciladas, mas fazer o quê? Eu tenho que ficar. Meu trabalho é esse, com todo amor do mundo e sem nenhum tipo de peso. Eu venho aqui e falo. Problema nenhum, né? Mas aí imagina que a gente eu chego no teu consultório, né? E é claro, os primeiros 5, 10 minutos, né? Os primeiros 5, 10 minutos não tem o que fazer. Você vai estabelecer comigo uma relação, não é falsa, funcional, né? Uhum. São as perguntinhas de sempre, as perguntinhas do médico. Uhum. Agora, e o que você faz nos outros 50 minutos? Né? Aí é o lugar onde o nosso coração tem que expandir totalmente, você de fato se envolver com o paciente, você mostrar toda a tua humanidade ali, né? Mostrar toda a tua humanidade ali. Então, essa ideia de uma distância asséptica, de uma distância, sei lá, segura, de uma coisa que... isso aí é isso faz parte da técnica da psicanálise, né? Da atenção flutuante, onde realmente não tem interação humana, né? Por assim dizer. Você tem uma atenção flutuante, etc. Agora, essa não é... Não tem nem olhar, né? Não tem um olhar. Agora, olha que coisa, me parece muito triste, tá? Eu entendo que faz parte da técnica, né? Mas muito triste. Imagina, eu estou conversando com você olhando para frente, olhando para o outro lado. Você está falando comigo aqui, ó, e eu estou olhando para lá. Isso faz parte da técnica. A técnica é essa mesmo, né? A técnica é essa, não é outra. Essa técnica não me diz, não me toca. Eu seria um operador ineficaz nessa técnica. Não conseguiria fazer. A técnica, para mim, é uma técnica humana. E existem tantas outras linhas de psicoterapia que são profundamente humanas, né? Ou profundamente humanas, nas quais você olha para a pessoa. Você olha para a pessoa, você conversa com a pessoa, você estabelece uma relação com a pessoa. Isso significa que você vai chamar a pessoa para ir no batizado do teu filho? Olha, não, porque você não precisa ficar amigo dela. Ainda que alguns pacientes te chamem, porque você, olha, algo de amizade teve ali mesmo. Você está entendendo? Tem algo de amizade mesmo. E olha, se deixar abrir para isso. Isso é profundamente humano, uai. Mas que diabo é esse? Né? Mas que diabo é esse? Tem até algumas orientações de que você não poderia, não sei se você já viu isso, medicar e fazer terapia no mesmo paciente, como se você fosse duas pessoas, né? É tudo gente, né, gente?
cada vez mais é a boa e velha brincadeira, aquela piada, né? A piada, né, do sujeito que vai operar o ombro lá com o médico e aí entra e fala, não, então eu tô com o ombro aqui, preciso operar meu ombro. Falo, mas é o ombro direito ou esquerdo? Não, o ombro esquerdo. Não, só opera o ombro direito. É como se fosse isso, né? O cara se especializa tanto no negócio que, porra, você só pode operar o ombro direito. O ombro esquerdo ali é com o meu amigo da outra sala, é a sala do lado, não é a sala daqui. Olha, a verdade, Paulo, assim, a gente sabe, cá entre nós, né? A psiquiatria, ela não é tão difícil assim. Ela é um desafio por mil motivos. Mas a parte farmacológica da psiquiatria, se você domina aquilo, né? Não é tão Até difícil. porque ela é extremamente limitada, né? Limitadíssimo. Quantos remédios a gente tem? Qual que é a nossa farmacopeia? Porra, a gente tem o quê? O que a gente tem? Antipsicótico, estabilizador do humor, anticonvulsivante, que é estabilizador do humor, benzodiazepínico, antidepressivo. O que você tem mais? Só. Né? E Aí, mesmo essa subclasse tem poucos de cada um. Tem pouco. Aí, antidepressivo você tem lá, sei lá, tem o multimodal, né? Tem vortioxetina, depois você tem, sei lá, tiver um Pristic, tem a venlafaxina, depois tem o Lexapro, tem os tricíclicos. Imal ninguém nunca nem usou. Imal, tu já usou Imal? Eu usei Imal uma vez na residência. Eu também, uma vez. Pô, tá maluco? Eu vou usar Imal? Eu não. Então, assim, a nossa farmacopeia ela é muito limitada. Essa que é a verdade. É verdade. Óbvio, o nosso NNT não é dos melhores. O que é o NNT? Número necessário para tratar. Dependendo do remédio, é 12. Ou seja, você precisa tratar 12, medicar 12 pessoas para uma ter o benefício. Então, é óbvio que tem um algo a mais que a psiquiatria. E veja bem, só a psiquiatria, junto com a psicologia, pode oferecer. Né? Que é isso que a gente está falando aqui. É o quê? É o que a gente pode oferecer? É olhar para Paula, pegar assim, ó, Paula, eu tô te entendendo, cara. Eu sei onde você tá, mas é porque eu te amo, eu sei onde você pode chegar, minha filha. Entendeu? Eu sei onde você pode chegar. Você tá me contando essa tua história que tem um peso, essa tua história que tem uma densidade, essa tua história que tem elementos que, se você pudesse, você esqueceria. Mas com a graça do bom Deus, você não pode esquecer, porque a gente tem memória. Graças a Deus, a memória é uma dádiva divina. A gente lembra. E porque a gente lembra, a gente pode transformar a nossa história diante de princípios superiores. A gente pode pegar essa nossa história, a gente pode pegar esse nosso coração, que na nossa cabeça a gente errou, que na nossa cabeça, sei lá, a gente poderia ter feito diferente, mas com essa memória, com esse coração e diante desses princípios superiores, a gente pode começar a desenvolver. Desenvolver uma palavra tão bonita, mas tão bonita que a gente perde o sentido dela. Né? A gente perde o sentido dela. Desenvolver, ou seja, uma coisa que está envolvida, está enrolada. O que é desenvolver? A gente vai desenrolando aquilo que já está lá. A pérola que é a Paula, ou seja, a Paula perfeita, a Paula reluzente, a Paula com corpo glorioso, a Paula com coração amplo, a Paula que sabe amar, a Paula que se entrega, já está aí. E é o desenvolver da vida que vai revelando pedaços a pedaço. Não aparece tudo de uma vez, é claro. Mas vai aparecendo, ó, um pedaço aqui. Olha, esse pedaço eu não sabia que eu tinha, Ítalo. Mas olha que coisa curiosa. Eu consigo agora acordar e dar um beijo no meu marido e meus filhos sem reclamar de primeira. Ítalo, eu não sabia que eu conseguia ligar para um paciente porque eu estou preocupado com ele mesmo. Eu consegui descobrir aqui uma coisa que vai ajudá-lo. Ou seja, eu estou desenvolvendo. Eu estou me desenvolvendo. Isso é a arte da vida. Essa é uma posição muito privilegiada nossa, né, Paula? Quer dizer, quem somos nós? A gente não é nada. A gente é só o Michelangelo tirando o que... Você sabe da história, né? O Michelangelo, ele estava fazendo o Davi, né, aquela escultura maravilhosa. E aí perguntaram, como é que você faz isso? O Michelangelo falou assim, faz o quê? Aí falou, não, o Davi, essa escultura, ele falou, não, eu não fiz, não. Isso já estava aí. Travou. Putz, travou aqui. Não, mas já voltou. É meu limite diário para não ficar dependente desse negócio aqui. Tá, entendi. Mas já desliguei. Mas não sei se tu ouviu a história do Davi, que eu falei. Eu só não ouvi o finalzinho. Daí ele falou, não sou eu que fiz. Ele fala assim, não, essa aqui é a coisa assim, ó, não sou eu que fiz essa aqui. Aí ele falou, não, você que fez. Não. O Davi já estava aí. Eu só tirei o excesso de mármore que estava sobrando, né? É como quem diz assim, olha, já estava lá, eu só tirei o que estava sobrando. Humildade, claro, ele que esculpiu a coisa. Mas é o que a gente faz também.
qual que é o nosso ofício? A gente tem o ofício do Michelangelo. Olha, a pessoa já está ali. A pessoa já está ali. Ela já está ali. Né? A pessoa boa, a pessoa que ama, a pessoa que quer se entregar, a pessoa que quer ser fiel, a pessoa que quer ser generosa, porque todo mundo quer isso, né? Todo mundo quer isso, no final das contas, né, Paula? Assim, a gente precisa estar numa fase, uma fase assim, a gente tem que estar muito implicante para não querer isso. Tá, todo mundo quer ser o Davi de Michelangelo. As pessoas mais velhas têm isso, né, Ítalo? Ah, não, já tô com 70 anos, não quero mais mudar. Né? E aí, o que a gente faz diante disso, Paula? Não escuta. A gente não escuta. A gente não escuta. Porque pode mudar até a morte. Até o último segundo a gente olha, e tem uma coisa que é mais terrível. Até o último segundo a gente pode, inclusive, a gente pode mudar para o outro lado, hein? Eu já vi isso acontecer. Eu por uma época, eu precisava de dinheiro, já tinha filho, já tinha família, né? Já estava casado, tinha filho. E atendia em CTI só por causa do dinheiro. Pagava bem, no plantão que pagava bem, dava plantão em CTI, né? E aí eu acompanhei uma pessoa que estava morrendo, eu sabia que ela ia morrer. E era uma pessoa que tinha sido boa a vida inteira, né? Assim, tinha feito bem. E ela estava apagando, estava para morrer. Eu fiquei ao lado dela nos últimos, já não tinha muito mais o que fazer, né? Ali perto dela. Olhando para ela, olhando para a cara dela, eu falei assim, olha, fulano, não digo o nome, né? Enfim, eu falei, olha, fulano, já está próximo do fim, né? Já tá para ir embora, né? Olha para mim agora e vamos rezar um Pai Nosso aqui. Vamos fazer um ato de contrição e vamos rezar um Pai Nosso. E essa pessoa, Paula, falou assim, ó, não. Eu falei, não, tá bom, eu entendo que você esteja com medo, fica tranquilo, né? Fica tranquilo. Só fecha o olho e eu rezo por você. Só me acompanha com o coração. Deixa que eu rezo por você. Eu vou sussurrar no seu ouvido as palavras do Pai Nosso e você só fecha o olho e só acolhe. E a pessoa, não. Morreu. Morreu dizendo não. Olha que terrível. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que até o último segundo, a gente pode mudar para um lado, a gente pode mudar para o outro. Essa é uma das grandes maravilhas e tragédias do homem. Então, preparar-se para a morte é um ofício que pouca gente se lembra. Eu acabei de ver aqui, ó, tem ali na escrivaninha tem um livro que chama-se Preparação para a Morte. É um livro que devia ser lido, deixa eu até pegar, é um livro que devia ser lido por todo mundo, esse livro. Eu li esses dias, A Morte é um Dia que Precisa Ser Vivido, não sei se você já viu. E você sabe que eu mandei... É um dia que precisa ser vivido, que merece ser vivido, alguma coisa assim. E você sabe que o outro tema que eu mandei de sugestão para... Aqui, ó. Preparação para a morte. Isso aqui é livro de meditação diária. Na live de quinta que eu falei, só lembra que a gente pode pegar pequenas sementes e pequenas pérolas para fazer o nosso exílio? Aqui existem milhares delas, entendeu? Milhares delas. Oi, Ítalo, e a galera, esse pessoal, né? Não, morte, não quero nem pensar sobre isso, não vai acontecer. Você salvaria quem primeiro? Seu filho? Não, isso aí não vou pensar. Por que é importante pensar sobre a morte? Como é que a gente faz para meditar sobre a morte própria, alguém de quem eu amo? Mas olha que coisa maravilhosa essa pergunta, Paula. Obrigado. Por um motivo muito claro, né? Imagina só que eu vou pegar esse copo. Vou dar um exemplo muito tosco, mas vai todo mundo entender. Imagina que eu vou pegar esse copo aqui, ó. Tá? Por que é que eu consigo pegar esse copo? Porque eu olho para ele e eu sei o tamanho dele. Eu sei a forma dele. Eu sei o todo dele. É por isso que eu posso abordar esse copo com perfeição. Quando eu pego... Eu estava almoçando aqui um pouquinho antes da gente entrar na live. Por que eu consigo pegar esse garfo aqui? Sabe que eu só gosto desse garfo? Eu gosto de garfo de madeira. Esse garfo aqui é o garfo que eu prefiro. Eu só gosto desse garfo aqui, engraçado, né? Tem uns garfos chique, alemão aqui em casa. Eu são gosto de usar esse Tramontina de madeira. Mas é coisa de maluco. De churrasco, parece. Eu só gosto desse garfo. Todo mundo sabe. Eu põe esse garfo pra mim, porque aqueles garfos alemão, chique, eu gosto desse aqui, ó. Esse é o garfo que eu gosto. Aí, eu já sei, quando você vier pra Campo Grande. Não, mas aí não. Eu posso usar qualquer um. Mas por que eu consigo pegar esse garfo aqui e usá-lo? Por quê?
Por um princípio simples. Porque eu tenho a forma dele. Eu sei o tamanho dele. Quando eu não medito sobre a forma, o tamanho da minha vida, eu não sei eu não sei com o que eu tô lidando. Se a morte, ela nunca entra para mim como uma realidade, eu de fato, por não ter uma ideia do limite da minha vida, eu não consigo ter uma ideia da minha vida mesmo. Veja, meditar sobre a morte, ou seja, como eu morrerei? Para onde eu irei? Irei para algum lugar ou não? Tanto faz, né? Você tem que meditar sobre essa coisa. Você não tem como saber, você tem que meditar sobre isso. Quando a gente vai ganhando uma ideia da forma da vida, do tamanho da vida, essa vida mesma, ela fica cheia de conteúdo e intensidade. É só isso que dá conteúdo e intensidade para a vida. Por quê? Porque eu começo a intuir o tamanho dela. Vou te dizer uma coisa, Paula, você tem 3 filhos. Eu recomendo uma coisa que é terrível. Você precisa claramente meditar sobre a morte deles. Já fiz isso. Eu medito sobre a morte dos meus filhos não com muita frequência, mas algumas vezes. Fala. Aí no Rio de Janeiro. Porque a live class foi na terça, né? E o curso terminou no domingo. Então eu fiquei segunda aí com esse bando de informação, né? Fui pra praia, quase morri de chorar, meditei várias mortes. Claro, é isso. É isso. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente medita, tem mãe que fala assim, né? Ítalo, Deus me livre. Não quero nem pensar. Deus me livre. Quero nem pensar nisso. Eu sei, eu concordo. Eu entendo o terror que isso causa. Mas deixa eu te contar um segredo. Quando você medita sobre a morte de um filho teu, acontece uma coisa misteriosa. Você passa a amar essa criatura 1000 vezes mais. E não é um amor desesperado mais. Porque você tem agora o tamanho possível da vida dele. E você tem assim, ó, onde eu posso agir para que essa criatura ela possa de fato se desenvolver? Para que ela possa de fato amar? Para que ela possa de fato ser um sujeito honesto, maduro, pleno? Não é? A morte, como eu disse... É um amor diferente. Não é isso? O meu filho Guto foi um dos primeiros que eu meditei profundamente sobre a morte, foi do meu filho Guto. Né? Assim, você vê que o amor ele ganha uma dimensão muito concreta. Muito concreta. Mas por quê? Porque você, assim como essa taça, como esse copo, eu começo a intuir o tamanho. Se eu intuo o tamanho, eu consigo abordar a coisa. O que acontece? A gente toca em pessoas disformes. Por que disformes? Porque a gente não tem a ideia do tamanho da vida. Ou seja, meditar sobre a nossa morte é o combustível mais excelente para a gente ganhar uma intensidade na vida. Uma intensidade do que faz sentido. Porque é claro que a gente pode agora, né, Paula, ir para boate e viver intensamente uma noite rodando a camisa. Porra do caralho! É um tipo de intensidade. Essa intensidade, ela tem que peso diante da morte? Veja, não é que você vai deixar de curtir. Você vai curtir, a gente vai curtir, claro que vai curtir. Agora, sabendo localizar tudo. Né? Quer dizer, o carnaval é tudo para mim. Lembra, meu amigo, todo desfile acaba numa quarta-feira cinzenta, numa quarta-feira cheia de cinzas. Todas as máscaras no carnaval são incineradas em cinzas que voam nos ventos de uma quarta-feira qualquer. Isso é o carnaval. O carnaval é o símbolo daquele sujeito que está vivendo intensamente para o lugar errado. Como diz também, ó, bene curris, sed extraviam. É como quem diz assim, ó, você corre bem, meu filho, você tem intensidade, mas extraviam, ou seja, fora do caminho. Você está indo para o outro lado. Existe um lugar de intensidade na vida. Que lugar é esse? É o lugar do amor generoso. É o lugar do serviço. É o lugar do olhar no olho. É o lugar do cumprir o dever. É o lugar do abraçar quem você tem que abraçar. Né? É o lugar de você dobrar o joelho diante do seu Deus que te criou, de você oferecer esses pequenos sacrifícios que se atam aquela parte que falta na redenção da cruz. Isso vai transformando. É essas coisas que vão transformando. Então, quando você propõe o tema da live com a pergunta, ninguém muda ninguém, só alguém muda alguém, perfeito. Que alguém é esse que muda alguém? É alguém com A maiúsculo que passa pela gente. Olha que maravilha.
né? Então, quer dizer, é claro que o próprio Deus ele pode ir lá e, sei lá, te mudar. Esse não é o expediente normal. O expediente normal, habitual é você, Paula, você que vive, tenta viver a verdade, tenta viver o caminho. Você vai ser o sinal para mim, para que eu mude. Esse é o caminho normal. Ou seja, a gente, se a gente está polido, se nossos olhos estão polidos, né? A gente passa a refletir. Polido, né? O que é um espelho? O espelho é algo que está muito polido, que reflete. A gente passa a refletir aquela imagem que é deliciosa, que de fato atrai. Não é isso? Então, ninguém muda ninguém? Ninguém muda ninguém. Só alguém muda alguém. Que alguém muda alguém? Bem, é o alguém de cima refletido em nós. Pá! São as criaturas que vão tentando viver, não para dar exemplo, esquece isso de exemplo, mas vão tentando viver intensamente, dobrando o joelho, sacrificando um pouquinho, oferecendo sacrifício para os demais e agindo, né? E agindo, bem, esses aí mudam alguém. Oi, Ítalo, você já assistiu uma exumação? Você me contou essa história recentemente, né, Paulo? Eu não, nunca assisti não. Uma exumação. Você assistiu, né? Você assistiu uma exumação, né? É uma lição sobre a matéria, né? Assim, Claro. Deixa eu te contar. Posso te contar uma história sobre exumação? posso. A exumação é aquilo, né? Quer dizer, você assistiu a exumação de um parente muito próximo seu esses dias, né? Que você me falou, e é aquilo. A exumação é um expediente normal, né? Quer dizer, o jazigo enche, você tem que exumar o corpo para levar para a urna. E você pode ter duas atitudes diante daquilo, né? Uma atitude de medo e pavor, ou você pode ter uma atitude de aprofundamento, né? Você vai aprofundar e vai olhar assim, olha, essa é uma parte da vida mesmo, né? Essa é uma parte da vida. Todo mundo é como quem diz, né? Vertere ad locum tuum. A gente vai voltar àquele lugar do qual a gente veio, né? A gente volta a ser pó, não é isso? É uma poesia mística de dor, mas ao mesmo tempo de esperança. Porque, veja, esse corpo ele vai retornar de modo glorioso e a alma já habita num lugar de esplendor. Então, é todo o universo que se abre ali. Todo o universo que se abre ali. Agora, olha que coisa curiosa, Paulo. Eu tenho uma tia, e eu preciso explicar isso rapidamente. Assim, eu tenho uma tia que viveu uma vida muito intensa, tá? Muito intensa. Ela era de uma cidadezinha da Itália. Ela é prima da minha bisavó, tá? Ela viveu numa cidadezinha, nasceu numa cidadezinha italiana e fez seus estudos e uma boa parte da vida dela foi nos Estados Unidos. Ela foi para os Estados Unidos e ela se dedicou, Paula, intensamente, mas intensamente a amar aqueles sujeitos que não são amáveis, né? Eu tive muita experiência de lidar com mendigo, experiência de lidar com prostituta de rua, experiência de lidar com toda sorte de pessoas assim que são como se chama o lumpen, né? São pessoas assim, estão à margem, são os párias da sociedade, né? São assim, são pessoas que um mendigo, se você não olha para um mendigo com um certo tipo de olhar, você custa ver uma pessoa ali dentro, né? E os presos então, Paulo, né? Quer dizer, olha, um preso, é verdade, um preso a gente tem raiva dos presos, né? Os presos eles mataram, eles estupraram, eles fizeram coisas hediondas, eles acabaram com vidas de tanta gente. Agora, olha que curioso, olha que curioso. O preso é uma pessoa, o bandido é uma pessoa. Ele tem um coração. O pedófilo é uma pessoa. O pedófilo é uma pessoa. Ele tem uma coisa que todos nós temos, o dia seguinte. E o dia seguinte foi feito para a gente se arrepender e para a gente melhorar e para a gente poder se emendar, não é? Bem, essa minha tia, ela dedicou uma vida inteira a fundar colégios para cuidar de órfãos. Ela fez uma atividade carcerária profundíssima de remontar a esperança no coração daqueles presos que já não tinham mais, muitos Estados Unidos, né, muitos deles iam para pena de morte, né, iam para o corredor da pena de morte. Então a minha tia, ela se dedicou a isso a vida inteira, né, cuidava de preso, cuidava de bandido, cuidava de órfão, educava os demais. Bem, essa minha tia morreu.
tá? Em certo momento morreu. Quando foram exumar o corpo dela, isso anos depois, 20 anos, foram exumar o corpo dela, sabe o que encontraram lá dentro? Ah, Os ossos, né? Claro. E o coração dela intacto, de carne. O coração da minha tia, ele estava inteiro. 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 Se isso não é sinal, meu amigo, o que que é? Né? Quer dizer assim, ó, é uma pessoa que viveu com o coração na mão, assim, ó, eu vivi para amar. Eu tô aqui nesse mundo, eu não quero saber das aparências desse mundo. Eu não quero saber das aparências desse mundo. Eu tô aqui para amar. Amar. Ser humano é feito para a gente amar, independente se o sujeito é um preso, se o sujeito é um criminoso, se o sujeito não vale nada. Eu também não valho nada. Eu também não valho nada. E se não fosse a graça de Deus em mim, eu seria 1000 vezes pior do que esse sujeito que está no último círculo da prisão. Eu seria 1000 vezes pior do que ele. O coração da minha tia está intacto, incorrupto. Incorrupto. Olha que coisa terrível. Olha que coisa absurda, né? É claro, o coração dela foi transladado lá para a Itália, para a terra dela. Que coisa bonita, né? Chama-se Maria Francisca Cabrini. Maria Francisca Cabrini. Exumaram o corpo dela porque ela era santa. Estão perguntando aqui, ela foi canonizada. Chama-se Santa Maria Francisca Cabrini. Então, exuma-se, os corpos de santos às vezes são exumados, e encontraram o coração dela incorrupto. Procura a história da minha tia na internet para você ver. Santa Maria Francisca Cabrini, coração incorrupto, né? Então, essa é uma experiência que a gente faz. Quando a gente observa um corpo, a gente está vendo um corpo sendo exumado, abre-se toda uma... Igual no necrotério. A gente é médico, né? Então, quando a gente ia lá para o anatômico, é que a gente era muito novo e não ensinaram a gente a fazer isso. Mas era para ter ensinado a gente a meditar aquilo, né? Assim, olha, tem um ser humano aqui, cara. Mas é engraçado que algumas coisas a gente faz intuitivamente, né? Não faz? Eu meditava, assim, e eu não sabia explicar, não é que eu ficava mal, não é que... Né? É uma coisa diferente, assim, você começa a pensar na vida, né? Claro que sim. Não é isso? É isso. Você é muito jovem, com 18 anos, aí na faculdade, você nota. Pode ser que eu morra. Não é isso? Pode ser que eu morra, né? Pode ser que eu morra. Exatamente. Aí você começa a querer saber além da matéria, né? Porque você nota o seguinte, olha... Além da matéria. É que assim, você não precisa nem acreditar. Você não precisa nem acreditar no velho barbudo, que é Deus, não sei o que. Você entende uma coisa que é muito simples. Olha, é claro que tem uma coisa que está para além. Tá para além. Você não precisa acreditar em Deus e anjinho. Não é isso. Quem tem fé e quem acredita é mais fácil. Mas quem não tem, você só pensa assim, meu filho, mas é claro que tem mais coisa. O amor não tem matéria, porra. O amor não tem matéria. Não tem como não ter mais coisa, né? É claro que tem mais coisa. O amor não tem matéria, você tá entendendo? Quando eu amo uma pessoa, não tem matéria envolvida. O que é, então? O que é? É um movimento do espírito. Quando eu falo espírito, não estou falando também de anjo, não estou falando disso. Assim, é um movimento de uma coisa superior do homem. O homem e a mulher, né, claro, são essa coisa maravilhosa que fica entre o anjo e o cachorro, né? A gente, ao mesmo tempo que tem os nossos movimentos, nossos apetites animais, né? Quer dizer, a gente quer se reproduzir, a gente precisa comer, a gente... dormir. A gente rosna, não é isso? A gente não faz essas coisas todas. Mas, ao mesmo tempo, a gente cuida de bandido. A gente dá esmola para mendigo. A gente se preocupa com quem tá mal. E, às vezes, a gente só se preocupa, porque às vezes a gente não faz nada. Mas se preocupar, se preocupar, quando você passa no sinal e você vê um menino ali pedindo dinheiro, pobrezinho, coitado, às vezes você só se preocupa. Às vezes você não dá nada, mas você se preocupa. Isso já é um movimento humano superior. Olha que coisa maravilhosa. Seria muito melhor se você desse dinheiro para ele. Mas às vezes você não tem, você está com pressa, você está com medo, sei lá, você não dá. Mas só se preocupar, né? Mas só se preocupar. Só olhar, né? Só de olhar e pensar. Só de olhar. Ô, Ítalo, lembra que eu te falei que eu não estava conseguindo lançar meu curso? E aí? Consegui. Me dá acesso, que eu quero ver teu curso, para fazer propaganda. Consegui. Lancei ontem, tá lá no meu link da Eu não vi, não. E ficou legal, Ítalo, tá muito legal. Eu demorei, você sabe, né? Me fala rápido o curso, porque vai acabar aí o tempo. Vai acabar. Chama Maternidade Leve. É aquele mesmo que a gente tinha falado, tá bom? Aquele lá.
Eu não vou conseguir falar que eu tô emocionada. Mas eu consegui, chama Maternidade Leve, fiz com muito amor. E ficou bem legal. Ontem foi o lançamento. Que bom, que bom, que bom, E aí Paula. eu ganhei esse presente e poder te contar hoje. Que bom, eu queria te dar um abraço agora. Eu queria te dar um abraço agora, Paula. Eu também. Tá bom. E aí a gente... Depois me passa o acesso do curso.